Boa noite. Nós vamos continuando os trabalhos que a gente vem fazendo nas palestras da nossa casa. A gente vai falar hoje de uma parábola muito bonita, que faz parte de uma trilogia. Vocês já devem ter ouvido a parábola do filho pródigo. A da dracma perdida, ela ainda não foi falada, é uma parábola muito pouco conhecida, e a da ovelha perdida, que é a de hoje. Essa parábola está em Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7, e em Mateus, capítulo 18, versículos de 12 a 14. Há alguns livros, a Bíblia e alguns evangelhos, que falam em Mateus capítulo 18, versículos de 10 a 14. Boa noite, meninas. Boa noite. Então, nós vamos falar sobre essa ovelha perdida. Alguém está vindo pela primeira vez? Não. Então, tá bom. Eu vou ler a parábola para a gente poder entender do que se trata. Porque nem todo mundo conhece as parábolas, todas as parábolas de Jesus. Você acende essa luzinha aí, por favor? Obrigada, Alessandro. Então, eu vou ler primeiro um comentário muito rápido de Caibar Schutter, no livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Ele diz assim: que vos parece se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se extravia? Não deixa as 99 e vai aos montes procurar que se extraviou? E se acontecer de achá-la, em verdade vos digo, que se regozija mais por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade do vosso Pai que está nos céus que pereça nenhum desses pequeninos. É apenas para fazer uma reflexão no final. Então, eu vou pegar a parábola contada por Lucas e depois a de Mateus, para a gente poder fazer os comentários. Lucas diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Tem uma interrogação, exclamação ali, para a gente poder entender por que é que Lucas fala isso. Os fariseus e os escribas murmuravam: este recebe pecadores e come com eles. Jesus propôs-lhe esta parábola: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai em busca da que se havia perdido até achá-la? Quando a tiver achado, ponha-na cheio de júbilo sobre os seus ombros e, chegando a casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz-lhe: regozijai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas, capítulo 15, versículos de 1 a 7. Mateus. Vale dizer que tanto Lucas quanto Mateus são dois narradores de parábolas evangelistas convertidos. Eles não eram cristãos e foram convertidos. Lucas era um médico convertido por Paulo, o mesmo Paulo que se converteu no deserto, no caminho de Damasco, e Mateus era Levi, um coletor de impostos. Ele coletava impostos para Herodes, embora fosse judeu. Então vamos lá, Mateus diz assim: vede, não desprezeis um destes pequeninos, porque vos digo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celestial, porque o Filho do Homem veio salvar o que havia perecido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar,
Não deixa as 99 e vai aos montes procurar que se extraviou? Se acontecer achá-la, em verdade vos digo que se regozija mais acontecer achá-la por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, não é da vontade do nosso Pai, do vosso Pai, que está nos céus, que pereça um só destes pequeninos. Mateus capítulo 18, versículo de 12 a 14. Então a gente tem aqui uma história de um pastor. Tem nada a ver com a gente. Em princípio, não tem nada a ver com a gente. Ou será que tem? O que era na vida material, no sentido comum, na época de Jesus, um pastor? Um pastor era aquele que era responsável pela proteção. Ele ia à frente das ovelhas, ele conduzia, conhecia cada ovelha, dava um nome a cada uma delas, cuidava, alimentava, garantia-lhe saúde, segurança e bem-estar. E era um líder dedicado plenamente às suas ovelhas. Era uma referência, era um modelo, era confiança e movido pela fé, porque as ovelhas seguiam o pastor. O pastor dizia aquilo que era para ser feito, conduzia as ovelhas e elas iam, seguiam o pastor. Na vida espiritual, qual o sentido, né, do pastor que Jesus trouxe para a gente entender? É um sentido relacionado à nossa alma, ao nosso espírito. O pastor era aquele que tinha uma afinidade tal com suas ovelhas que ficava triste quando uma se perdia. Era como uma alma perdida. E ele ia buscar para salvá-la. Essa afinidade é a que garantia, por exemplo, ele conhecer cada ovelha. Saber o nome de cada uma, porque ele dava o nome e ele sabia o nome. Tivesse 100 ovelhas, 200, 500, 1000. E quem eram as ovelhas? As ovelhas, a afinidade delas, elas conheciam a voz do pastor. Elas sabiam quando o pastor estava falando de amor. Elas sabiam quando o pastor estava falando de paz. Elas sabiam quando o pastor estava falando de proteção. Elas sabiam quando o pastor estava falando de cuidado. Seguidores, as ovelhas eram seguidores de Deus Pai no cristianismo. Em todos os livros cristãos, as ovelhas são aqueles seguidores do Pai. Nós somos ovelhas. Almas salvas por Jesus. Será que fomos salvos? De que lado nós estamos? E nós, como ovelhas, somos, e desde lá de trás, símbolo da esperança e do conforto. Por quê? A esperança é de que a felicidade um dia chegará. Que um dia o amor prevalecerá. A paz haverá de reinar. Porque nós somos movidos pela confiança e pela fé. Isso um dia é de chegar. E conforto, por quê? Porque isso dá tranquilidade. A gente saber que um dia eu vou ser feliz, mas você também. Você também. Você também. Nós todos seremos. Sem distinção, porque não há necessidade de distinguir. As ovelhas não tinham distinção, eram amadas igualmente o seu pastor. E eu coloquei aqui para completar uma frase do Salmo, abre o Salmo 23 de Davi. O Senhor é o meu pastor. Depende de quem é o seu Senhor, hein? O Senhor é o meu pastor, tenho certeza que nada vai me faltar. Então, quantas vezes a gente ouve falar desse salmo,
abre o Salmo e alguém recomenda, deixa o Salmo 23 aberto, leia antes de dormir, antes de ir trabalhar, antes de ir para a entrevista de emprego, antes de fazer o primeiro filme, antes de fazer o seu juramento profissional, antes de fazer seu juramento de casamento, de união, do que for. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. A fé nos faz afirmar. Então, vamos entender por que as ovelhas precisavam de tanta coisa, de tanto cuidado desse pastor. Porque o pastor não era pós-graduado em inteligência artificial. Não tinha doutorado na Sorbonne, está na moda Paris, né, para a França. Então não era, ele não tinha pós-graduação, doutorado em universidade nenhuma. Era um simples pastor. Quem é o pastor? Aquele que protege, que vai à frente, então ele tem que ter alguma característica particular, especial. Ou as ovelhas as tinham. As ovelhas eram dependentes do pastor. Por quê? Vocês conhecem, já viram alguma ovelha? Uhum. Tiveram contato com a ovelha? A ovelha não tem uma visão limitada. Em realidade, a ovelha tem. Isso aqui é real. Ela tem uma percepção zero do perigo. Ela não sabe avaliar o perigo. Ela está à beira do precipício e não está vendo. Não tem senso de direção. Entendeu? Pode apagar a luz, que ela vai para a mesma bagunça de lugar que a luz acesa leva. Não tem senso de direção e se desgarram facilmente. Olha a necessidade do pastor. Mas ainda, elas são incapazes de prover o próprio sustento. Quem sustentava as ovelhas? Pastor. Agora veja, se a gente quiser sair do tempo lá de trás, dos pastores, das ovelhas, em que essa parábola foi contada para publicanos e pecadores, e trouxermos essa história para hoje, será que nós identificamos pessoas que têm visão limitada, que têm percepção zero do perigo, que não têm senso de direção, se desgarram facilmente, incapazes de prover seu sustento, a gente encontra? O tempo todo. De monte. De monte. Não só crianças e incapazes, mas pessoas que têm tudo para serem capazes de se sustentar, de se manter, de produzir, de levar uma vida útil, de ajudar o próximo, de ajudar a si mesmo, de conhecer a si mesmo, de conhecer o próximo, de favorecer o progresso não só da ciência, mas da moral, da sociedade. E elas estão nesse perfil. O que será? Porque essas ovelhas estão sem pastor. Elas não foram deixadas pelo pastor. Elas deixaram o pastor. Nós somos essas ovelhas? Nos nossos tempos de agora, nós buscamos por Deus, por Jesus. Quantos desistem no caminho daqui? O que fazemos com aqueles que se desviam dos caminhos? Que espaço tem para o arrependimento? A gente acha, não vou me arrepender de nada, porque já está feito, agora eu vou queimar no mármore do inferno. Enfim. Quem somos? O que fazemos por nossas ovelhas? Quem somos? Pelo menos deveríamos ser pastores. Mas para sermos pastores, nós precisamos nos orientar. Nós precisamos não deixar a ovelha perdida, aquela que se desgarra facilmente, que se envolve
com atalhos desorientadas, né? Atalhos que levam a vícios, a desregramentos, a perda moral, a desgastes, dores, sofrimentos, que muitas vezes não estão doendo na matéria, mas na alma. Quem somos? Nós somos aqueles que fomos chamados para perdoar o desgarrado. Porque a gente vai chamar de volta. A gente vai mostrar que Deus está aqui. Aqui, em qualquer lugar. É só a gente chamar que Ele está. Porque Ele está dentro de nós. O que fazemos com os desviados? Chamamos, perdoamos, porque não nos cabe julgar. Deus nos perdoa todos os dias. Não importa se a falta foi grande ou pequena, o sol se brilhar para um, brilha para o outro igualmente no dia seguinte. Se eu fui boa, se eu fui má com alguém num dia, no outro dia, se chover, vai chover para mim como chover para o outro. Essa é a resposta do perdão divino. Nós, como pastores, somos responsáveis. Nós estamos sendo aqui, com essa parábola, convidados a trazer de volta a ovelha perdida. Por quê? Porque ao trazer, a gente vai mostrar a ela o verdadeiro pastor. E ao mostrar a ela o verdadeiro pastor, o caminho onde ela vai encontrar a segurança, o bem-estar, a saúde, o alimento, o afeto, que não está escrito aqui, mas que está embutido no perdão, ela vai se arrepender. Ela vai querer aquilo que é bom, aquilo que faz a gente feliz. É o que está dentro, por exemplo, desse livrinho aqui. Alguém que pediu socorro. E que teve esse socorro, mas que depende do esforço de cada um. Dele, pedindo socorro, e do Pai que nunca falta nenhum de nós. Então, essa parábola fala de alguém que se afastou de Deus o suficiente para que o nosso pastor dissesse, está na hora de voltar. Às vezes, dói tanto que o outro volta sangrando. E tem a ferida sarada e tem o rumo redefinido. Às vezes, a gente, nos nossos tempos, a gente encontra pessoas que dizem assim, esse negócio de ser responsável pelo outro é uma conversa de cristão que não tem necessidade. Vamos dizer que o cristianismo, não sei se vocês sabem, o cristianismo é a maior religião ou a maior ligação com Deus que existe no mundo, no planeta. Por isso que é tão combatido. Então, o cristão, que se diz cristão, muitas vezes, diz assim, ó, meu filho, eu faço tudo que ele precisa saber até ele fazer o vestibular, até ele passar no Enem, até ele ir para a universidade. Daí para frente o problema é dele. É não. É não. Meu filho, até os 15 anos eu digo tudo para ele, daí para frente o que ele fizer é o problema dele. É não. O filho do vizinho tem 20 anos, fez 21, o que ele fizer é problema dele. Não. Nós somos chamados aqui para ir buscar qualquer ovelha. Todas são nossas ovelhas. Por isso eu pus, entre aspas, o que fazemos com nossas ovelhas. Ou nós somos pastores,
para, como referência, modelo, levarmos confiança e fé para que eles voltem a se aproximar de Deus? Ou devolve a carteirinha, sai e não se diga cristão. Todo cristão tem o compromisso de ser pastor de qualquer ovelha perdida, e os céus irão se regozijar. Porque a cada um que se arrepende, há um valor muito maior do que aquele que segue o justo e o aprendido, esperando o pastor voltar. Os 99 são aqueles que nunca se afastaram de Deus. São aquelas ovelhas que estão ali, fazem o que os princípios cristãos, obedecem às regras, às leis, respeita os princípios, os valores morais, etc, etc, etc. Aquela que se dispersou é a que precisa voltar. Imagine que você tem um cachorrinho de estimação. Quem tem cachorrinho em casa? Vamos imaginar que alguém esqueceu a porta meio aberta e o cachorrinho escapou. Ou alguém foi lá e pegou o cachorrinho e ele sumiu. Dá para dizer o tamanho da dor? Se ele não aparecer nunca mais? Eu aí, né? Imagina se você não vai botar um anúncio, botar na internet, passar em todas as redes sociais, botar a fotografia dele em vários ângulos, botar até um videozinho para que alguém encontre. Imaginar que aquele bichinho, o ursinho de pelúcia de Tiago, sumiu. Seu filho, o ursinho do seu filho. Povito, eu tenho um povito. Rapaz, você vai mover céus e terra para encontrar este ursinho, porque é o que ele dorme abraçadinho. Porque encontrar outro com o mesmo cheirinho vai ser difícil. Agora, se a gente imaginar alguém com alma, alguém que conversa com você, além do cachorrinho, além de qualquer coisa, alguém que você pode amar e se sentir amado por ele, que se desgarra. Imagina o dia que você encontra. Tem ou não tem festa? Claro que tem. Festa aqui e festa lá. Então, isso é um chamado para a gente pensar, repensar no perdão. Puxa, o outro fez um mal feito comigo. Fez um mal feito. Vou parar, vou refletir, porque se o outro não estava bem, naquele momento ele estava sofrendo, estava com uma dor, teve um momento, um dia infeliz, foi despedido do trabalho, alguém bloqueou lá a conta dele lá na internet, ele teve o cartão dele clonado e esbarrou comigo e foi infeliz na colocação. Pode acontecer? Pode, ó. Então, o perdão cabe, porque nós temos a responsabilidade e o compromisso de pastor sempre, para qualquer ovelha. E qualquer pessoa com quem a gente se encontra é ovelha. Mesmo que seja pastor também. Os pastores se reconhecem. E por que Jesus falava para publicanos e pecadores? Porque os publicanos eram os cobradores de impostos. Boa parte deles não era romano. Boa parte deles eram judeus inteligentes, preparados, que estavam traindo seu povo ao cobrar impostos para dar para os romanos. E eram mal vistos por isso. Os pecadores, muito mais. Ora, se Jesus fazia isso para publicanos e pecadores, a gente não pode fazer para qualquer pessoa. Para qualquer criança, para qualquer ser humano, para qualquer adulto, para qualquer um. Somos todos filhos do mesmo Pai. Os céus se regozijarão com as conquistas que esses pastores, dedicados plenamente às nossas ovelhas,
nós pastores, empregarmos na busca daqueles que se perderam. Lembrando que só se perde quem não tem pai. Então, claro que a expressão fulano estava perdido em si mesmo. Porque se o pai sabe onde a gente está sempre, então a gente não está perdido. Segundo, perdido é quem não tem ou não sabe para onde voltar. A gente sabe para onde voltar. O reino de Deus é nosso. Se nós soubermos conquistá-lo, nos mantendo leais, como ovelhas, reconhecendo o chamado, seguindo o pastor, sendo fiéis e nos deixando salvar. E aqui o resgate é o arrependimento, porque nós representamos a esperança dele de continuação, de paz e harmonia. Senhor, no meu pastor, nada, absolutamente nada vai me faltar. Deus abençoe vocês. Obrigada.